Gracias. Buenos días a todos. Doutora Mirta Roses, que coordina esta quinta reunião. Essa é a apresentação clássica que hacemos em todas as reuniões de coordenação. É uma apresentação que vem, vamos chamar assim, cambiando ao longo do tempo, e em esta quinta reunião, además, temos toda a incorporação do processo de avaliação prévia que foi feita por as instâncias nacionais e temáticas da Biblioteca Virtual em Saúde. Assim que, para grande parte de nós, esta apresentação é conhecida e é uma sistematização do estado em que estamos dado um pouco a limitação do tempo, eu vou saltar alguns slides para pontualizar para manter o script. A doutora Mirta falou muito bem que a proposta da Biblioteca Virtual em Saúde, que nasce em 1998 com a declaração de São José hacia a Biblioteca Virtual em Saúde, vem de um histórico de cento e tantos anos, já 103 anos, da Organização Pan-Americana da Saúde, que é uma organização que basa sua cooperação técnica em informação e conhecimento, e particularmente da criação de Bireme em 1967, 41 anos atrás, onde então nós hemos conseguido regionalmente ser capazes de cambiar e adotar diferentes modelos de gestão de informação e comunicação científica. Passamos do modelo clássico da biblioteca para o centro de indização, para o sistema descentralizado, e com a emergência da web como novo meio de comunicação, a Biblioteca Virtual em Saúde. O CRIX 4, solamente para agregar um pouco daquele momento há 10 anos atrás, nós chamamos o tema do CRIX 4 de Rede de Informação Puentes ao Terceiro Milênio, e como já hemos falado várias vezes, a proposta foi formulada em torno ao compromisso e de uma convocatória para uma construção coletiva, de modo a facilitar o mais amplo acesso à informação para o melhoramento permanente de nossos povos, da saúde de nossos povos. Alguns dos fundamentos da declaração que é importante retomar: a saúde e o bem-estar humano são a base e a razão de ser de todos os esforços de desenvolvimento. Não estamos falando de qualquer desenvolvimento. As condições de saúde estão intimamente relacionadas com a equidade nas condições de vida e de acesso aos frutos do desenvolvimento. O acesso à informação constitui um dos elementos essenciais para lograr essas metas, e que os cambios de tecnologia, particularmente a emergência da web como novo meio predominante, conlleva tantos riscos quanto oportunidades, e que a proposta da Biblioteca Virtual em Saúde está equacionada em essa conjuntura de então, e muitos dos quais permanecem até hoje, mas temos muito mais condições hoje em dia de trabalhar em isso. As reuniões de coordenação, como já disse Silvia na introdução, acontecem de 2 a 3 anos, junto com o CRIX, e constitui nosso foro de seguimento de nosso trabalho. Estamos na reunião de número 5 aqui em Rio de Janeiro, e isso surge como método de construção coletiva com o lançamento da Biblioteca Virtual em Saúde, e logo em 1999 a OPS convocou a primeira reunião de coordenação em Washington, que chamamos a BBS 1, e depois tivemos em Havana, com o Congresso CRIX 5, a reunião segunda de coordenação, e então onde saiu a declaração de Havana hacia o acesso equitativo à informação, que é um posicionamento, vamos chamar, sistemático nosso. Equidade de saúde implica ou tem como determinante equidade de acesso à informação e conhecimento. Em Puebla, nós fomos a Puebla em 2003,
y ahí salió la declaración donde entonces el tema principal del Congreso era cómo usar la información y conocimiento para subsidiar el proceso de decisiones, y en Salvador retomamos el compromiso con la equidad. Entonces esa serie, ¿no es cierto?, que se reconfirma hoy con 10 años de desarrollo. Lo que nosotros hemos hecho, ¿no?, a lo largo de esos 10 años fue también sistematizar, ¿no es cierto?, qué es, ¿no es cierto?, esa iniciativa, cómo la desarrollamos en conjunto, cómo nos apropiamos de ella, ¿no?, y cómo también creemos, ¿no?, un espacio para discusión de ella. Entonces nosotros hemos, ¿no sé?, también desarrollado conceptualmente, estamos trabajando hoy día con esa propuesta, ¿no sé?, como una estrategia de cooperación técnica, una visión de futuro, una manera de seguir. Tenemos también un modelo, ¿no es cierto?, un marco de cómo hacer, ¿no es cierto?, cómo conceptualmente hacer. Y un tercero, realmente, la implementación de la biblioteca. Eso es que hemos trabajado, ¿no?, y obviamente ese modelo va a enriquecerse a lo largo del tiempo, ¿no? Aprovechando entonces los 10 años, ¿no?, hemos hecho una evaluación y ha mejorado mucho la capacidad de infraestructura nuestra, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande de mejorar la calidad, que es esencial cuando nosotros trabajamos de información y conocimiento, por todas las consecuencias que tiene. Entonces, calidad es un elemento crucial en nuestro trabajo, y luego después vamos a tener una conferencia justamente sobre análisis de niveles de calidad de información. Obviamente todo el esfuerzo de integración en el proceso de globalización, y también, ¿no es cierto?, la capilaridad que debe se dar al interior de nuestro país y entre los países. Hay todo ese conjunto de líneas de acción que significa aumentar la visibilidad de lo que hacemos, aumentar la accesibilidad, el uso, el impacto, de modo que criamos entonces un círculo progresivamente virtuoso, ¿no es cierto?, de acceso, producción y diseminación de información. Los grandes desafíos que nosotros tenemos, ¿no?, de cierta forma, muchos de ellos persisten, ¿no es cierto?, y son críticos, y hoy día nosotros podemos ver aquí con la presentación de la doctora Márcia, del doctor Gadelha, y la visión que nos dio regional de la doctora Mirta, y el aspecto político es un aspecto crítico esencial, ¿no? Nosotros obviamente tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, en la cuestión de la gestión y sostenibilidad. Hay toda la demanda de las agendas de salud, ¿no?, de desarrollo, desafíos de desarrollo de milenio, objetivos de desarrollo del milenio. Tenemos la agenda de la salud de las Américas, que nos habló la doctora, y los programas nacionales, como fue el caso mostrado aquí del Programa Nacional de Brasil. Y tenemos también todo un desafío de avanzar en las cuestiones culturales, de interculturalidad de la salud, y ciertamente la cuestión metodológica. Solamente ese slide para destacar, porque está en el plano, ¿no?, que el grupo de evaluación de la BBS, ¿no?, analizando toda la documentación, estabelece, ¿no?, como una análisis que constituye un bien público construído, ¿no es cierto?, com o esforço de todos, como hemos, ¿no es cierto?, reforçado isso. Importante destacar que o contexto de globalização é crítico, não? E que obviamente temos que fazer essa avaliação como parte da construção coletiva. Nós tivemos um grupo de apoio, además da avaliação, autoavaliação de cada instância, e esse grupo de apoio nos ajudou a elaborar na metodologia de avaliação, definição de indicadores e etc., que certamente, não é certo, é um início de cima da hora e vai servir de base para desenvolvimento futuro. Como foi dito, nós tivemos 30 sessões online, com a participação de 25 países, praticamente todos os países da América Latina e Caribe, e uma parte dos países do Caribe. E as redes especializadas, tivemos também apresentações da rede Cielo, que é uma rede crítica para nós, uma internacional, que é a rede dos países de língua portuguesa, e a Global Health Library também. Bueno, el momento crítico, ¿no?, de la análise de la estrategia de cooperación técnica es cómo poner la información y conocimiento al servicio de la equidad en salud
e para a inserção plena e soberana, consciente dos países da América Latina em os fluxos globais de informação. Nós devemos aprender, posicionar-nos, não é certo, fortalecer-nos, para que não sejamos objetos, não é certo, de um processo de globalização que vai ter consequências muito grandes no futuro. Então, essa participação plena e consciente é parte da estratégia da Biblioteca Virtual em Saúde, e como eu disse antes, é parte da cooperação técnica da OPS-UMS, e um aspecto importante nesse trabalho de desenvolvimento de capacidade e infraestrutura é a inserção nossa, e particularmente dos sistemas de saúde, em isso que se ha chamado nos últimos anos, não, sociedade informacional, sociedade da informação, ou sociedade do conhecimento. Essa é uma questão importante para nós. E para isso, então, há toda essa estruturação que permeia o sistema de educação, investigação e atenção à saúde, e também sua extensão para a população como um todo. Então, há algumas linhas, não é certo, de ação que são também princípios, que é realizar e promover a inclusão informacional e digital e desenvolvimento de infraestruturas, que é crítico, para que os fluxos de informação não sejam erráticos, mas sejam constantes, tenham sustentabilidade, não seja, tenham ressonância, e certamente basado em aprendizagem, não é certo, como é esse processo que estamos elaborando. Bueno, a BBS representa uma notável inovação, é outra confirmação que já se falou aqui hoje dia, que também o documento lo reconhece, e que nos últimos anos se han produzido importantes cambios na sociedade latino-americana e caribenhas que estamos vivendo hoje dia, não? Com todos os processos de democratização, de inclusão social, assim como do entorno internacional, particularmente houve também um aumento muito grande da consciência da importância de nossos dirigentes em relação ao acesso e capacidade de publicação de informação. Todo isso representa desafios, não é certo, para o desenvolvimento de nossa cooperação, para o desenvolvimento da BBS, que tem que estar sintonizado e responder a essas demandas. O modelo nosso não é um modelo que ha sido desenvolvido ao longo do tempo, e nós trabalhamos com esse modelo de que conhecimento é capacidade de ação, e que à medida que aumentemos o conhecimento que as pessoas conozcam mais, vai aumentar o conhecimento dos equipos e, portanto, as unidades de saúde, os sistemas de saúde vão ser mais eficientes. Esse é o modelo, vamos chamar isso, esquema mais simples. Então, o conhecimento é algo que está na cabeça de cada um, e ele só aumenta, se transforma, enriquece e se perfecciona com o acesso à informação. Então, esse é o trabalho nosso. Então, a informação em si, ela nasce, é generada, é comunicada a partir de fontes de informação, que são desde toda a produção científica técnica, legislação, documentação, conferências, etc., que nós organizamos na biblioteca na forma de produtos, serviços e eventos de informação. Essas são as estanterias da biblioteca virtual nossa. Quais são os produtos de informação, quais são os serviços e quais são os eventos como esse. Isso genera essa continuidade de fluxos de informação que permite que na inserção de cada um de nós não force em esse contexto social aumentar nosso aprendizagem. Então, a isso chamamos da construção disso de infraestrutura. Então, a infraestrutura de informação é ter disponível, da mesma forma que caminhamos nas calles, temos as luzes, podemos tomar a bus, etc., nós temos continuamente, de forma ubíqua e pervasiva, continuamente na informação que nós necessitamos para os processos de decisão. E a questão da capacitação, que é uma questão crítica e surgiu muito na avaliação, tanto a formação normal quanto a formação especializada, ela é, em nosso caso, necessariamente multidisciplinar. Então, puse aqui as várias ciências da informação, que entram desde a biblioteconomia, a comunicação científica, a informetria, a sensimetria, a administração, a arquivologia, ciência, engenharia e todas as profissões e disciplinas de saúde. A função da Biblioteca Virtual em Saúde é trabalhar nessa área. O que a biblioteca vai ser, deve ser a gestão o mais dinâmica possível,
das estanterias virtuais, de modo que cada nova informação, cada novo conhecimento que aparece está disponível e acessível, certo, nas condições e contexto que se necessita. E para essa importância, esse esquema, a estratégia é que esse conjunto de produtos e serviços sejam bens públicos. Então, bens públicos com acesso equitativo, de aí então se deriva toda a adesão nossa ao movimento de acesso aberto, ao uso de tecnologias abertas, para que isso realmente tenha as condições de permear, não é certo, nossas condições. E isso é necessariamente validados e convalidados por políticas públicas, não é certo? Políticas institucionais. O Dr. Gadea nos deu hoje uma lição histórica, né, de uns 100 anos, não, de uma instituição que faz essa política institucional de informação. E hoje em dia temos as políticas, não é certo, que devem ser consolidadas no sistema de saúde e nacionalmente em relação ao acesso. Bueno, o outro princípio que nós temos aqui nesse modelo é o trabalho colaborativo em rede. Esse é um princípio, é um ponto de partida. Isso é, então, um desafio que nós temos, obviamente, é a capacidade, certo, de trabalhar em rede. O outro é a obediência a estándares, não? E, como eu disse, orientado ao acesso aberto. Então, como nós hacemos esse marco de trabalho, como vamos trabalhar? Então, o que a web trajo de novo, não é, todas as tecnologias, é uma nova maneira de produzir, não é, fontes de fluxo de informação. Antes nós preparávamos um documento, enviava por correio para se submeter, depois se imprimia e algum dia chegava à biblioteca. Não eram as chamadas instâncias fixas separadas em tempo e em espaço. Com a web, se cristalizou esse espaço comum onde todos nós trabalhamos. E esse espaço comum que se dá na comunicação científica, se dá também na comunicação no sistema de saúde, se dá também na comunicação com a sociedade. Então, o ciclo de informação científica, que era o ciclo onde o autor era o leitor era o autor pela comunicação científica, ela é progressivamente, com a web, estendida a outros setores, obviamente com características próprias. Então, o que nós estamos falando é que nós escrevemos, produzimos, evaluamos, organizamos, indizamos na web, e que no momento de produzir e aprovar já está disponível e para todos, ou pelo menos potencialmente. Daí a ideia do movimento de acesso aberto. Então, esse trabalho e essa nova maneira de produzir informação, fontes de informação, fluxo, etc., nós trabalhamos com o conceito de 3 redes, que são as redes sociais, que envolvem instituições e pessoas, não? Basicamente, para quem, não é certo, se faz tudo isso, as redes de conteúdos, não? Que é o que produzimos, intermediamos e usamos, e as redes de ambientes de aprendiz informado, que é como, tá certo, essa transação que se faz de conhecimento se capilarize dentro dos contextos de comunidades e dentro dos contextos das instituições. E como eu disse antes, metodologias comuns e qualidade. Bueno, eu vou avançar um pouco agora, porque já sabemos, não, como funciona isso. Queria atener-me um pouco a essa expansão, não é, que nós temos hoje em dia, e que é crítico para a cooperação técnica nossa, que é dar, não é certo, a cada dimensão, a cada especialidade, a cada área temática, não é certo, a possibilidade que desenvolve com fortaleza. Então, se nós temos acompanhando uma pleiade de redes, não, que já foram muitas citadas hoje em dia. Nós temos hoje em dia, por exemplo, a Biblioteca Virtual de Saúde e o Campus Virtual marchando juntos, não, aprendizagem e acesso e publicação, e aprendizagem. A rede Ciente, não, dos Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e a rede Cielo, que é a rede de acesso aberto de produção científica de qualidade na região, que é já uma rede consolidada, não, e reconhecida internacionalmente com alto impacto. E temos as redes lideradas por a Organização Mundial da Saúde, que são trópicas na área de enfermidades infecciosas e parasitárias, e VIPNet para políticas informadas, a Global Health Library, que
a ideia é expandir o conceito da biblioteca virtual em outras regiões, levando em conta as características, e a rede e-portuguesa dos países de língua portuguesa e a rede Cochrane ibero-americana, não é certo? Então, cada uma delas, com sua governança, sua idiosincrasia, se intercambiam entre si. Hoje dia, hoje dia à tarde, nós vamos ter uma apresentação sobre redes, na experiência da OPS, e vamos também lançar um livro, a doutora Rosa vai lançar um livro que foi publicado por a representação em Brasil sobre a experiência de rede na cooperação técnica, que é um tema que é amplo e necessitamos de uma divulgação muito grande, não é certo? E nós, diremos que hemos trabalhado sempre com as redes, hemos tratado de entender como funciona, e o entendimento, obviamente, vem da investigação científica. Hoje dia, o entendimento que se tem de redes, quando se dão em processo de auto-organização, é que alguns poucos, não é certo, exercem mais transações. Isso se passa que temos um grupo de revista científica que é mais acessada, temos um grupo de artigos que são mais citados, e assim sucessivamente, que essa regra del 20-80. A regra del 20-80 é essencialmente auto-organizativa, mas é desigual, porque nós vamos ter alguns poucos, não é certo, que têm uma capacidade muito grande de exercer as ações e muitos que participam disso, mas a ideia, tá certo, é que isso funcione em conjunto. Então, como nos posicionarmos nessa curva, não é certo? A ideia é que nós posicionamos nessa curva da melhor maneira possível, todos juntos, por isso trabalhar com produtos comuns, tá certo, que nós chamamos os bens públicos. Não? Bueno, as redes sociais, essa construção coletiva se dão em áreas geográficas, temáticas, institucionais, como vimos hoje nas demonstrações. Vou investir 2 minutos aqui, porque a governança e o liderazgo coletivo é um dos desafios mais grandes que temos para consolidar isso. Okay? Então, quando nós falamos de rede social, falamos de espaço colaborativo. Então, temos que assegurar isso. Temos que assegurar a participação equitativa. Então, o modelo que temos é o seguinte: qualquer instância deve ter um comitê consultivo que é responsável por essa condução. Então, não sou eu, não é outra pessoa, tá certo? Não é só uma instituição. Tem que ter essa conformação, que obviamente, não é certo, se enriquece em cada contexto. Depois temos uma instituição que é centro coordenador ou secretaria executiva. Trabalhamos com um plano de ação 2 ou 3 anos, não é certo, com matriz de responsabilidade. Temos reuniões, não é certo, periódicas e abertas. Essa aqui é nossa regional. E um portal de instância que, como nós vimos hoje dia, não é certo, temos hoje dia 150 portais. Então, essa estrutura que nós de governança, que nós buscamos simplificar o máximo possível, ou seja, temos que aprendê-la a simplificar, vai ser uma apropriação muito grande para nós no futuro em como fazer gestão de redes, tá certo? Levando em consideração as agendas institucionais, as agendas nacionais, tá certo? E as demandas, não é certo, que existem. Então, há uma aprendizagem muito grande em trabalhar com isso. Nós temos essa grande, não é certo, desafio, não é certo, que todos querem entrar na BBS. Quero ser minha área temática, quero ser minha área temática, quero ser minha área temática. E que passa? Nós temos uma mortalidade muito grande, não é certo? Porque hago o portal, etc., mas como lo mantenho, tá certo? Como há conteúdos, onde estão os usuários, etc., etc. Não? Então, nadie vai ser contra que alguém monte o portal, obviamente, mas é importante, tá certo, que já se sepa de antemano que se determinadas condições não estão dadas, tá certo, para o país ou para uma área temática, tá certo, não vai funcionar. Então, a construção da rede social, da rede de instituições é crítica. Tá certo? Se eu tenho muito pouco em minha área temática ou em meu país, tenho que associar com outro, porque eu tenho que crescer, tenho que expandir. Tá certo? Senão a rede não funciona. Né? Então, até que adquire momento e se vai. Então, nós temos todo esse sistema de certificação, que é bastante estrito, não? E nós temos hoje dia 60% das instâncias certificadas, ou seja, 30% ou 40% em desenvolvimento. Então, é um processo muito, vamos chamar assim,
de esforço conjunto para chegar. A rede de conteúdos, é decir, a rede de conteúdos são o quê? São os livros, são as revistas, não sei, são as teses, e isso sim, esses produtos e serviços devem ser tratados como bens públicos, não? Vou passar bem rápido nisso, mas solamente para dizer que há também aqui toda uma chamada arquitetura de informação, como se chama hoje em dia, não é certo? Então, há toda uma gênese de novo conhecimento, de novas fontes de informação e sua distribuição e capilaridade, tá certo? Como resultado. Então, nós trabalhamos com as fontes primárias, não é certo? Onde vem o resultado da produção científica, onde se ela ocupa um papel crítico, assim como outros, não? Como trabalhar, por exemplo, com a organização das legislações, documentos governamentais, etc. As fontes secundárias, que é os famosos catálogos e diretórios que sempre hemos trabalhado. As fontes terciárias, que passam a ser cada vez mais críticas. À medida que há um crescimento da informação disponível, os níveis de evidência e de qualidade são críticos, não, para nós. Então, estamos trabalhando muito com a rede Cochrane, não, na disponibilização, América Latina e Caribe, por um apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, em particular de nossa diretora. É a única região do mundo que tem acesso livre e universal, tá certo? Sem necessidade de identificar-se, à biblioteca Cochrane, tanto em inglês e espanhol. Esse é um diferencial extraordinário que temos. E no caso do campus virtual, estamos avançando com o desenvolvimento do que já é conhecido e dominado internacionalmente, que para nós ainda falta dominar e adaptar, que são os chamados objetos de aprendizagem, que serão componentes que, ao dar um curso, eu pueda retomar desse diretório e trabalhar de uma maneira muito simples, não? Depois temos as outras fontes e particularmente da parte de comunicação, desenvolvimento dos espaços colaborativos, da parte de disseminação seletiva, o conceito de biblioteca por um lado, para a inserção individual, e o conceito de estação BBS, não, que a doutora Márcia Bassetti nos introduziu hoje dia, que tem seu desenvolvimento principal hoje dia em Brasil e em Cuba, é uma maneira de democratizar, não é certo, essa capilaridade. E as metodologias e tecnologias de informação, que são críticas e essenciais, não, que também há um desenvolvimento nisso. A terminologia, certo? A ontologia da área, a inclusão, además do DEX, não é certo, das classificações em nosso processo de gestão e organização vai ser crítica nos próximos anos. Então, se nós mirarmos a biblioteca é a interação entre esses produtos e cada um de nós chega a um determinado lugar, e a partir daí navega ou recupera para resolver, não sei, suas demandas de informação. Um exemplo, não é certo, disso que é extraordinário, é natural, mas é extraordinário, é o crescimento dos links de texto completo em Lilacs. Não? Então, nós temos, por exemplo, nos últimos 5 anos, não? 2013, 2016, mais ou menos, 60% dos documentos têm link a texto completo. E a expectativa é que em 2 anos nós coloquemos como condição, em verdade, que tenha texto completo. Então, realmente, em um período de 12 anos, nós vamos poder ter todo disponível online, tá certo? E depois, obviamente, vêm os outros serviços para disponibilizar. Alguns países tiveram um acesso, uma capacidade muito grande em adaptar-se a isso. Eu destaco particularmente o caso de Cuba e de Brasil. Obviamente, a OPS, isso é um programa de digitalização bastante exaustivo, não? Que a disponibilidade muito, porque aumenta. Então, se uno vai aos sites desses países, vai ver que há, então, certo, um aumento de acesso que se deve particularmente à disponibilidade do texto completo. Enfim, não? Essa é outra maneira de mirar, não é certo, que de cada fonte de informação, então se passa a ter uma outra maneira de encarar. Na fonte de informação é em si mesmo um serviço. Estou aqui e disse, venham a buscar o que eu posso oferecer. Então, eu já não hago mais um conteúdo para mi portal, mas eu hago mi conteúdo para N portais, inclusive o meu. Com isso, então, se amplio. Tá certo? Então, aquela relação de mi portal, mi propriedade, mi base de dados cambiou totalmente. Aqui está mi conteúdo, usem-lo, tá certo? Como queiram, tá certo? E isso é o novo modelo de trabalho.
Por exemplo, o portal de evidências, não, que é um avanço que nós estamos fazendo na BVS para organizar, não, certo, as chamadas evidências, e ela sirve, então, a outros portais. Então, o portal de VIPNet, por exemplo, que é um portal que vai estar dirigido, está em desenvolvimento para políticas informadas, ele toma o portal de evidência de conteúdo, não é certo, como uma ampla biblioteca para contextualizar. O mesmo portal de evidência de saúde pública, que foi mostrado hoje dia, e também de telesaúde. Isso é também muito impressionante, o aumento, não é certo, de acesso a búsquedas bibliográficas e visitas em global do site de IBM, aumentou de 2003 a este ano a escalas, não, 1.200 e 250% ao ano, e isso, ademais, que não está contabilizado aqui, aumentos que nós vimos na avaliação, muito grande em el site de México, por exemplo, muito grande em el site institucional de Brasil. Infomed tem um posicionamento internacional muito bom. Bolívia, a BVS, ocupa um dos primeiros lugares de acesso. Enfim, nós estamos progressivamente posicionando muito bem nisso. Os desafios que temos em termos de conteúdo, não, é aumentar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto. Certo? Essas são as palavritas nossas, certo? Visibilidade, acessibilidade, uso e impacto. Aí uma mais, um pouco de percepção psicológica, é credibilidade. Certo? Hay que aumentar progressivamente, a credibilidade também em nossos conteúdos. Isso está associado com um círculo virtuoso. O idioma, não é certo, é uma questão crítica para nós, porque o inglês como língua franca da ciência, não é certo, dominante. Então, como hacemos nós, não é certo, para fazer essa transição? Então, o que vamos fazer? Por exemplo, há algumas revistas científicas brasileiras, como a Revista Saúde Pública, que está traduzindo, não é certo, para o inglês e também para o português. Então, quer dizer, é publicado em português, traduz para o inglês para ter essa oportunidade de aumento. Enfim, é o multilingualismo e sua extensão para os idiomas, não é certo, das populações indígenas da América Latina vai ser crucial no futuro. Quer dizer, a interculturalidade da saúde tem que passar necessariamente por a gestão de produtos de informação nos idiomas. Senão, de que estamos falando? Então, esse é um desafio grande. Em la inserção, nós temos esse gráfico aqui que mostra, vamos chamar assim, a escalera da fama. Todos querem chegar a Lise, tá certo? Quando chega a Lise, diz, eu estou em Lise, tá certo? Pero quando nós chegamos a Lise, nós vamos descobrir que 75% de nossa revista científica estão no último quartil. Então ele disse, não, mas temos que chegar ao primeiro quartil. Então, há que fazer aqui uma gestão, tá certo, mais, vamos chamar assim, apropriada, porque nós hemos estado condicionados, não é certo, a sistema que é predominantemente internacional, então, que não necessariamente deve ou tem ou vai levar em consideração nossas necessidades. Particularmente em saúde pública, tá certo? A região foi feliz, tá certo, em conseguir, tá certo, um conjunto de revistas científicas que nacional e regionalmente, tá certo, tem alto impacto, e isso, em particular, Cielo e a Biblioteca Virtual de Saúde foram fundamentais. Bueno, aqui há toda a distribuição, não vamos entrar em detalhe, mas somente para ver a inserção. Lilacs tem 17 países indizados, Cielo 12, Medline 13, JCR 10, não é certo? Então, aqui nós temos que ter mais países e temos que mover mais países internacionalmente, falando de países agora, já? Isso é mais ou menos a diferença de curvas, como vemos, Medline cresce um pouco mais que JCR, o que mostra que os critérios não são uniformes, mesmo que estamos falando de informação científica, tá certo? E se nós colocamos Cielo aqui, a curva é muito mais diferente. Então, para nós, as 70 e tantas revistas científicas que Medline diz hoje, deve ampliar-se imediatamente nos próximos anos para 150, por lo menos, de acordo com os dados bibliométricos que nos oferece Cielo em termos de impacto e comparando. Outra coisa importante de nossa região são os eventos regionais e os nacionais que se reproduzem. O próximo ano nós vamos organizar aqui, junto com a Universidade Federal de Rio de Janeiro e a International Society of Scientific Informatics,
o Congresso Mundial de Delícia 2009, que é uma área importante para nós agora, é desenvolver a capacidade de medir, não é certo, impacto, não é certo, e de medir fluxos, e hoje temos justamente uma conferência sobre isso, logo mais. E CLICS 8, onde estão, os próximos CLICS, os próximos BS, temos uma reunião também de toda a comunidade internacional de software ISIS, que nós utilizamos, que se vai realizar nos próximos dias, e quero destacar que no ano passado nós outros colaboramos com o Centro Cochrane brasileiro e na organização do Cochrane. Então, isso faz parte também essencial de nossa inserção. A rede de ambientes aprendizes informados, não é certo? A ideia é que não somente eu represento uma instituição e a rede e interajo com os demais, que foi a experiência tradicional da Vireme, sem documentação do Protec se relaciona com a rede. A instituição não sabe o que está passando, certo? Então, há que capilarizar dentro da instituição. E esse processo é que chamamos de desenvolvimento de ambientes aprendizes informados. Créanmelo, não é certo? Há todo um esforço atrás disso, mas não vamos poder desenvolver agora. O que está atrás disso é o desafio de contextualizar a informação, não é certo? Para que responda às demandas, não é certo, de cada um desses ambientes. E o próximo grande desafio para os próximos 10 anos, não é certo, que nos proponemos, é cada trabalhador da saúde tem que ter sua própria biblioteca em espaço. Então, eu entro, eu tenho uma biblioteca, de acordo com a minha necessidade, de acordo com o usuário. E aí tenho os espaços colaborativos de onde eu trabalho, em minha instituição, em minha rede, etc. E, obviamente, vêm as instâncias nacionais e as redes. Então, se eu posso estar, não é certo, em Honduras, entro em Honduras, não é certo? De Honduras, eu tenho meus acessos locais, centro-americanos e internacionais. Não? Todo, como a doutora disse muito bem hoje, nada é linear, nada é hierárquico aqui. Não? Todo é, não é certo, rede em seu sentido. Bueno, vou bem rapidamente, porque isso já foi compartilhado com a rede, não? Alguns de os destaques que eu quero fazer do informe que foi realizado da autoevaluação. Então, sobre a inserção nos fluxos globais de informação, 90% informam que os recursos humanos e profissionais que trabalham estão cientes, não, por participação em eventos nacionais, conhecimento, etc. 70% apontam aumento da visibilidade internacional da literatura nacional, aumento da cooperação sul-sul e aumento da utilização e uso e impacto da literatura científica de América Latina. Então, por exemplo, em esse aspecto, há o trabalho da coordenação nossa de comunicação científica, não, e do programa Cielo, para inserir, não é certo, de maneira, não é certo, proativa, Centroamérica, por exemplo, não, foi formada recentemente uma associação de editores centro-americanos, justamente para organizar, não é certo, essa rede e essa capacidade. E temos alguns países de América do Sul, não é certo, que estamos priorizando, que é o caso de Bolívia, o caso de Paraguai e o caso de Peru, para que se incorporem à rede e tenham sua coleção certificada no próximo ano, 2 anos. Nós temos também a utilização de informação, e isso é um problema crítico que nós temos. Então, o informe sugere que se desenvolve uma investigação específica para ver, não é certo, o impacto do acesso e do uso de informação junto aos usuários, incluindo autoridades e gestores. E a questão, como eu disse no início, da inserção da BBS em os programas e desenvolvimento das agendas de saúde. 80% tem o portal nacional da BBS atualizado, um dado muito bom, 90% sigue o estándar, 70% tem os indicadores de saúde acessíveis à BBS, 80% tem a literatura nacional registrada em el sistema LILAC, 75% contam com recursos humanos mínimos para operar a BBS, o que é um avanço muito grande, considerando a região como um todo, pero 25% solamente fazem avaliação de competência, o que é crítico para nós no futuro, então é um ponto a desenvolver. 80% contam com acesso a servidores para operar a BBS,
70% indicam que as instituições principais, produtoras e intermediárias estão conectadas, não? E 25% solamente indicam que contam com recursos financeiros para uma escalabilidade de acesso, etc., que é crítico. Nós vimos, por exemplo, o caso de Chile e anteriormente o caso de Brasil, que com o crescimento do acesso a cielo, as instituições não tiveram capacidade de responder a tempo. Então, se passaram 6 meses, 8 meses, não é certo, com servidores incapazes de responder, o que é crítico, não? Então, bueno, as principais conclusões do informe: a consolidação da BBS é um hecho, não? E que deve ser então trabalhado, não é certo, com essa dimensão por a OPS e por os países. Se recomenda que os países e a OPS explicitem a BBS como parte da política de formação, não é certo, como é feito, por exemplo, em Cuba, em Brasil e Paraguai, e Bolívia e outros países que eu me acordo agora de momento. Operação em rede e promoção do acesso aberto como bem público, fortalecer a ideia da cooperação sul-sul, obviamente sem olvidar o norte, não tem sentido, mas a ideia é criar essa capacidade, inclusive porque por la memória e entendimento nosso é mais fácil, a inserção dos fluxos globais é essencial, cielo é, não é certo, a rede consolidada para publicação e comunicação científica de qualidade. LILAC e DEC são essenciais para o controle de bibliografinização, são necessários, não é certo, mais e mais formalizar através da rede cursos de formação e especialização em informação e comunicação científica e reafirmar, não é certo, o princípio de que metodologias e tecnologias abertas, não é certo, e orientadas à inovação, a questão de aprimorar a sustentabilidade financeira e reaproveitar, não é certo, o conceito de implícito na construção coletiva de avaliação e seguimento que foi feito agora e repetir isso no futuro. Muitas graças.